Nós vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 15. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15. Ache o capítulo 15 da carta aos Romanos e nós vamos orar antes de lermos a Bíblia Sagrada. Oremos. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua bênção que está sobre nós. Te damos graças pela tua palavra em nossas mãos e que o teu Espírito Santo coloque como semente santa no nosso coração, que dê muito fruto para a tua glória. Pedimos-te assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu estou em Romanos capítulo 15, começo a ler o verso 14. Romanos 15, começo a ler o verso 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como disse o profeta Isaías, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus de paz seja com todos vocês. Amém. Amém. Você tem um projeto de vida? Você tem um projeto de vida? Você tem um projeto de vida? Você sabe
Atrás do que você está correndo? Você sabe em razão do que você doa e deixa-se consumir? Você tem critérios para administrar o seu dinheiro, o seu tempo, os seus recursos? Você tem alguma coisa pela qual você se sacrifica? Além de você mesmo, sua família imediata e um ou dois amigos mais chegados? Qual é a adrenalina que faz você levantar da cama na segunda-feira pela manhã? O que é que dá o colorido para os seus dias de tal maneira que você não esteja apenas sobrevivendo? Você esteja vivendo. Qual é o seu projeto de vida? Pelo que você se dá? O que é que coloca você de joelhos? O que é que queima no seu coração? E que você não quer morrer sem ver? Qual é o seu projeto de vida? Essas perguntas me vieram ao coração, especialmente nessa semana de manifestações na nossa cidade de São Paulo. As pessoas foram às ruas. Elas foram protestar. Elas foram reivindicar. Elas foram se manifestar, elas foram gritar uma mensagem. Elas foram dizer alguma coisa, elas foram expressar uma esperança, um desejo, uma revolta, uma angústia. Elas gritaram, levantaram cartazes, picharam muros, porque elas querem que alguma coisa aconteça. E elas saíram do sofá e foram para a rua. O que é que tira você do seu sofá? Você vai para a rua em nome do quê? Então, ter visto essa manifestação popular, eu não quero entrar no mérito do que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Porque vai acontecer muito mais. E é bom que aconteça. Então eu não quero entrar no mérito, eu não quero discutir 20 centavos de aumento da passagem do ônibus. Não quero também discutir quem foi que orquestrou tudo isso. Se foi o PT, o PSOL, o PSTU, algum grupo anarquista, alguma ONG, algum outro partido político. Que agenda existe por trás disso tudo? Quem manipula isso? Muito menos quero discutir a vergonhosa atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo e do governo do Estado de São Paulo, o senhor governador e o senhor prefeito. É inadmissível a truculência da Polícia Militar. Nós estamos numa sociedade democrática. A polícia existe para proteger o direito de quem se manifesta. E a polícia existe para oferecer segurança a quem está em volta da manifestação e não para debelar manifestação pública. Alguém me disse, pastor, manifestação, mas com depredação, toda vez que você colocar um povo em algum lugar, vai ter lata de lixo no chão,
vai ter gritaria, vai ter gente com espírito de porco. O que não falta, espírito de porco no mundo não falta. Gente oportunista, aproveitadora, gente alienada que não sabe nem o que está fazendo lá, não sabe nem quem é o defunto, mas chora. Então vai ter. Mas em volta de tudo isso, tem uma massa. Tem uma massa que está gritando alguma coisa. E é essa massa que deve chamar a nossa atenção, porque essa massa, ela não está orquestrada e organizada por ninguém, ela foi para a rua gritar. Existe um pessoal que está dizendo assim, olha, nós estamos protestando contra o aumento de 20% na passagem de ônibus. Mas tem um pessoal que aproveitou e tomou como pretexto essa manifestação e foi para a rua gritar. E a gente não sabe qual é a demanda desse pessoal, o que eles estão reivindicando, contra o que eles estão gritando. Nós não sabemos quem são os representantes deles para a gente reunir, negociar. A massa foi para a rua. E Deus queira que vá uma massa muito maior para a rua. Estou até pensando se eu não vou para a rua também. Porque esse país precisa da gente na rua dizendo, vamos acabar com essa pouca vergonha. Ou vamos fazer alguma coisa, ou que minimamente a gente diga, ó, nós estamos vendo essa porcaria toda que está sendo feita aqui debaixo dos nossos olhos, do nosso nariz, nós estamos assistindo e nós não estamos satisfeitos com isso. Com os ratos que estão no poder, nós não estamos satisfeitos. Nós não estamos satisfeitos nem com a igreja que nós chamamos evangélica no Brasil. Não estamos satisfeitos. Não é bom que a gente vá gritar, mas o que me chamou a atenção é que esse pessoal foi para a rua. Aí eu lembrei do Cazuza. Lembrei do Cazuza que disse, o meu partido é um coração partido e as minhas ilusões estão perdidas. E os meus sonhos foram vendidos tão barato que eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. Ideologia, eu quero uma para viver. Aí depois que eu lembrei do Cazuza, desse versículo, eu lembrei do Titãs. E os Titãs disseram o seguinte, ó, a gente não quer só comida não, pessoal. A gente quer comida, diversão, quer arte. A gente quer vida, não quer só sobreviver. A gente quer sentido, a gente quer alegria, não quer só sobreviver. E aí quando eu olho o pessoal na rua, eu digo assim, graças a Deus, esse pessoal está dizendo, ó, nós queremos mais, nós queremos alguma coisa, isso não está bom. Eles estão gritando por uma causa, eles estão abraçando alguma coisa. Eles não querem só levantar e trabalhar, comer, voltar e trabalhar, voltar, comer. Eles não querem a vida, como disse o outro, a vida que vai do prato à boca. Isso não é vida. Então eles estão dizendo, eu quero uma coisa, eu quero ter paixão para viver, eu quero adrenalina no meu sangue para eu levantar segunda-feira entusiasmado, animado. Eu quero olhar para a vida com brilhos nos olhos, eu quero acreditar em alguma coisa, eu quero me dar para alguma coisa, me doar para alguma coisa. Quero significado para a minha vida. Deve ter uma cambada de gente alienada, mas eu fico muito feliz quando tem um pessoal que pelo menos descobre que está alienado e levanta do sofá. E aí quando eu estava pensando nessas coisas todas, eu pensei no apóstolo Paulo. Na verdade, lembrei desse texto de Romanos capítulo 15, quando o apóstolo Paulo, ele apresenta o projeto de vida dele. Eu tenho um projeto de vida. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo, Paulo, você tem um projeto de vida? Ele diz assim, tenho. Está em Romanos 15, abre a sua Bíblia lá em Romanos 15, começa a ler no versículo 14 que tem o meu projeto de vida. Primeiro eu sei a quem eu sirvo. Eu sei a quem eu sirvo. Tem gente que serve ao Bamerindos, não, Bamerindos não existe mais, né? Tem gente que serve, imagina o cara que serviu ao Bamerindos, nem existe mais Bamerindos. Tem gente que serve Itaú, Bradesco, a Votorantim.
ao Ponto Frio, à Volkswagen, tem gente que serve o PT, tem gente que serve ao PMDB, tem gente que serve a sua própria agenda, tem gente que serve o dinheiro, tem gente que serve a IBAB, tem gente que serve a Universal do Reino de Deus, tem gente que serve o Timão. Tem gente para servir tudo. Tem gente que serve o diabo e tem gente que serve a Cristo. E Paulo diz assim: eu sirvo a Cristo, eu sou um ministro de Cristo, eu sou um servo de Cristo, eu estou aqui no mundo para servir a Cristo. E aí você diz assim: como é que você serve a Cristo? Prego o Evangelho. Eu proclamo o Evangelho, versículo 16. Proclamo o Evangelho. E proclamo o Evangelho todo, eu prego o Evangelho. E as criancinhas de rua, Paulo, de Jerusalém? Não é comigo não, comigo é pregar o Evangelho. E os idosos? Não é comigo, eu prego o Evangelho. E o pessoal que precisa de casa própria? Também não é comigo, eu prego o Evangelho. E para quem você prega? Para o gentil. Não prego para qualquer um não, para o gentil. É judeu? É com outro. Comigo é só gentil. Eu sou um ministro e tenho o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus e para que os gentios venham a obedecer a Deus. Meu negócio é com gentil. E judeu? Não, judeu não é comigo. Sou especializado em gentil. Gente que não é judeu. Muito bem. Então você tem alguém a quem você serve. Você sabe como você serve, o que você faz. Você sabe a quem você faz. Não, mas eu sei mais. Eu tenho alguns critérios aí. Para avaliar se eu estou fazendo bem feito. Que critérios? Eu invisto na vida do gentil para apresentá-lo a Deus como uma oferta aceitável. Isso é interessante, porque imagina o seguinte: o Paulo vai lá, prega o Evangelho para o gentil aceita o Evangelho, se converte, aí o Paulo pega o gentil e leva lá para Deus e diz assim: ai Deus, mais um gentil aí, peguei. Aí Deus fala assim para ele: mas tu não tem vergonha de me apresentar esse gentil aí? Mau caráter, sujeito egoísta, indiferente às necessidades dos outros, um sujeito arrogante, prepotente. Eu não aceito essa oferta aí não. Vai trabalhar melhor a vida desse gentil aí, Paulo. Aí o Paulo tem que catar o gentil. Ah, tu me dá um trabalho desgraçado, hein, gentil? Mas vou trabalhar contigo, vou ver se tu toma jeito na vida. Vou gastar mais tempo contigo, vou orar mais por você, vou te ensinar mais as coisas. Vem andar comigo, ver como é que se vive para Deus, como é que se serve a Deus. Então, ele tem critério. Ele sabe o que ele precisa fazer, sabe para quem ele precisa fazer, sabe o que ele tem que fazer, ele sabe quem mandou ele fazer o que ele está fazendo, e ele sabe também onde ele tem que fazer. Ele diz aí no versículo 20, sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Ah, ele tem um campo de atuação. Você fala para ele: Paulo, vem aqui para a Bahia. Ele fala assim: não, na Bahia está cheio de igreja já, eu não quero saber da Bahia. Bahia não é comigo. Goiânia muito menos. Anápolis, então, que é a cidade mais evangelizada do Brasil, eu não quero nem passar lá. Já está cheio de igreja lá, eu tenho que pregar onde Cristo não é conhecido. Então, ele tem planejamento. Ele tem prioridade. E ele tem uma consciência de que os recursos dele não são suficientes. Porque na hora que Deus fala assim: tu não tem vergonha de me entregar esse gentil? Aí o Paulo diz assim: aí já é um problema do Espírito Santo, né? Porque para mudar a vida desse traste, só o Espírito Santo. Só Jesus na causa. E o Paulo sabe, porque ele diz assim: olha, não me atrevo a falar nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. É como se o Paulo dissesse assim: ô Jesus, é o seguinte, eu estou pregando aqui o Evangelho, mas tu tem que dar uma força aí.
Tu tem que fazer uns milagres aqui em volta para ver se o pessoal acredita. Faz um salamaleque aqui comigo para ver se... E outra coisa, ó, o gentio, para ser uma oferta aceitável, tem que ser santificado pelo Espírito Santo. O Paulo sabe que ele não tem os recursos e a força não está nele, a capacidade não é dele, ele sabe. Ele sabe que quando ele levanta na segunda-feira, ele tem que cair de joelhos e falar assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão eu vou trabalhar. Se o Senhor não guardar a cidade, não adianta eu vigiar. Se o Senhor não fizer frutificar a minha semente, não adianta eu plantar. Aí Deus fala assim: tudo bem, eu vou fazer frutificar a sua semente, mas vai plantar. Acorda cedo, hein? E vai plantar. E fica de vigia aí no muro. E começa a edificar a casa, que eu vou abençoar, mas eu tenho que ter alguma coisa para abençoar, né? Tu aí na rede, não dá. Então o Paulo vai falando aqui das coisas dele, e ele tem inclusive noção de tempo. Tem noção de tempo. Ele sabe reconhecer o kairos e ele sabe reconhecer o momento. Ele sabe reconhecer a oportunidade. Ele sabe ler o que está por trás do calendário. Agora é hora, agora não é hora. Eu quero muito, mas agora não dá. Ele diz isso aí, olha, eu fui impedido de chegar até vocês. E eu anseio, há muitos anos eu anseio vê-los. Mas não pude ir. Não era a hora de ir. Mas agora é a hora. E ele é malandro, porque ele tem um planejamento, ele tem cronograma. E ele planeja legal, porque ele diz assim, ó, já sei, vou para a Espanha, no caminho da Espanha eu passo em Roma, já fico ali para uma casa de praia, ou um veraneio que vão me arrumar, e de lá eu já levanto uma oferta para comprar passagem para Madrid. Porque ele disse assim, ó, eu vou dar a vocês o privilégio e a oportunidade de me ajudarem na minha viagem para a Espanha. Já passou o algodão. Falou, pessoal, vou chegar, ficar hospedado aí, consegui uma oferta para chegar até Roma, mas eu ainda não tenho grana para chegar em Madrid. Então vocês vão me abençoar. E quando é que você vai chegar? Você está vindo agora? Diz, não, agora eu estou indo para Jerusalém. Fazer o quê? Entregar uma oferta lá para o pessoal de Jerusalém, para os pobres de Jerusalém, porque os irmãos da Macedônia e da Acaia, versículo 26, levantaram uma oferta para os pobres de Jerusalém. Ô Paulo, explica para mim uma coisa, em Jerusalém mora quem? Judeu. Eu falei, tu não é apóstolo gentil? E tu vai entregar oferta, distribuir cesta básica em Jerusalém, tu não tem que pregar o evangelho? O apóstolo Paulo diria assim para você, relaxa, brother. Flexibilidade. Flexibilidade. Não é assim que... Agora eu estou disponível. E deu essa brecha aí. Eu vou passar em Jerusalém, vejo a igreja em Jerusalém, entrego a oferta, que é a oferta que os gentios levantaram, e entrego lá em Jerusalém. De Jerusalém eu passo aí em Roma. Em Roma fico um pouquinho com vocês e vocês me dão uma oferta legal que eu vou para a Espanha. Aí ele diz mais assim, olha, eu também cuido de mim. Versículo 29, eu sei que quando eu for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Há muita coisa que não acontece na nossa vida simplesmente porque a gente não está pronto para que elas aconteçam. E eu tenho certeza que já aconteceu com você de alguma coisa dar errado lá atrás e você lamentar, mas aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, você fala, poxa, ainda bem que não aconteceu lá, aconteceu agora. Eu fui impedido de chegar em Roma, mas agora eu estou mais preparado para chegar em Roma. Agora eu estou pronto. Deus primeiro me preparou, trabalhou em mim, mexeu comigo e agora... é hora de ir para Roma. E eu vou chegar na plenitude. Eu vou chegar na minha melhor fase, no meu melhor momento. Eu estou no auge da minha vida. Eu acho isso extraordinário que o Paulo está falando. Então, quando você olha aqui,
você vê que ele sabe o que faz, quem mandou ele fazer, para quem ele faz, quando faz, com que recursos faz, quem pode ajudá-lo a fazer o que ele quer fazer. Ele tem critérios para verificar se ele está fazendo bem feito ou não está fazendo bem feito. E ele conta com a intercessão de todo mundo. Ele fala, olha, eu conto com vocês. Orem por mim. Orem por mim para que o meu trabalho seja aceitável, que eu fique livre do pessoal lá na Judéia, que todo mundo me acolha e que dê certo essa viagem aí para Jerusalém. E depois eu vou chegar aí e vou ter um período de refrigério com vocês. Ele tinha inclusive essa flexibilidade para descansar também. Vou ficar aí em Roma um pouquinho descansando, ter um tempo de refrigério e depois eu caio na estrada de novo para continuar o meu sagrado encargo de fazer o que Deus mandou fazer. E se o pessoal falasse, não, mas fica aqui com a gente em Roma, ele diz assim, não, vocês não precisam de mim. Vocês não precisam de mim. Versículo 14. Vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos e são capazes de aconselhar-se uns aos outros. Vocês não precisam de mim. Quem precisa de mim é a Espanha. Estou indo embora para a Espanha. Então isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu imagino como é que o apóstolo Paulo acordava na segunda-feira. Pô, tem que chegar na Espanha. Como é que eu chego na Espanha? O que você vai fazer na Espanha? Abrir uma padaria? Falou, não, lá tem gentil, ó. Muito gentil, tenho que achar gentil. Tem que pregar o evangelho para eles. Falou, mas tu dá conta disso? Eu não, mas com o Espírito Santo santificando os caras. E Jesus fazendo coisa através de mim, nós vamos arrebentar com o mundo. Nós vamos catar tudo que é gentil e levar para o evangelho. E ele tem essa paixão, ele tem essa gana. Aí eu leio isso aqui, eu pergunto para mim mesmo e pergunto para você. Qual que é a sua, hein? Se Deus perguntasse para o Paulo assim, ô Paulo, e aí, cuidou da educação em Jerusalém? Falou, não é comigo não, Deus. Isso aí, escola lá em Jerusalém não é problema meu. E hospital? Você fez um hospital lá em Corinto? Que hospital? Eu lá tenho que fazer hospital? E olha, graças a Deus, imagina essa cena, né, meio desenho do Pica-Pau, assim. Você chega no portão do céu e Deus olha para você e fala, e aí, Ed, tudo bem? Eu digo, sim, senhor, tudo bem. E Deus vai fazer um monte de pergunta para mim a respeito de um monte de gente, um monte de coisa que tem para ser feita no mundo, e que eu vou de boa olhar para ele e falar assim, senhor, isso não era problema meu não. Isso era com a minha mulher. Isso aí era com o Andrei, isso aí era com o Cláudio, isso aí era com o Levi, isso aí era com o Ari. Eu falo com ele. Isso aí não era problema meu, não. Isso aí era problema. Só que a grande questão é que tem uma pergunta que ele vai fazer para mim que era problema meu. E aí eu ficaria dizendo assim para Deus, isso aí não é problema meu, isso não é problema meu, não é problema meu, isso não é comigo não, Senhor, isso não é comigo não, não é comigo não, não é comigo não, eu só empurrando, não é comigo não. Aí Deus ia falar assim, meu filho, afinal de contas, o que é contigo, hein? Pô, comigo era o seguinte, Senhor, eu me formei, né? Batalhei um emprego, fiz carreira na empresa, salário bom, comprei 2 carros, um AP, e viajava nas férias, legal. Eu queria ver tu ter essa cara de pau de falar isso para Deus. Ele vai olhar para você e vai dizer assim, louco, você é louco! Você ajuntou em celeiros e depois falou, alma, tens em depósito muitos bens, agora come, descansa, bebe, folga. Você é um louco, você desperdiçou sua vida, você não viveu. Você e um rato de laboratório são a mesma coisa. Bastava dar comidinha para vocês e vocês se contentavam. Pelo amor de Deus,
pelo amor de mim, né? Ele falaria. Você é louco? Qual é o seu projeto de vida, meu amigo? Minha amiga, meu irmão, minha irmã, jovem, moço, velho. Ah, eu estou com 80 anos. Você já morreu? Não morreu? Está vivo? Então tem alguma coisa para você fazer aqui. Pode procurar que Deus vai dizer para você uma coisa para você fazer com 80 anos, com 90 anos. Tem alguma coisa para você fazer. E se você é moço, é jovem, pergunta logo para Deus: Deus, o que eu faço da vida, além de fazer essas coisas aí que todo mundo faz? Deus está olhando para a gente e fala assim: vocês não são aquele pessoal que disse para mim que iria buscar o reino de Deus em primeiro lugar e que não ia viver ocupado e preocupado com o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar? E que vocês iam deixar que eu cuidasse de vocês, e que vocês iam correr atrás do meu reino e da justiça do meu reino? Vocês não são esse pessoal? Tá, então, como foi que vocês correram atrás? Vocês saíram do sofá para quê? Dedicaram os melhores anos de suas vidas correndo atrás de quê? Graças a Deus nós temos a IBAB como um projeto comum para nós. Para muitas pessoas, eu posso dizer, uma das coisas que Deus vai pedir contas para mim vai ser: Ed, e a IBAB? Vou dizer: Senhor, eu fiz o melhor que eu pude. Dediquei, dei tudo que eu tinha. Da melhor maneira. Mas eu sei que Deus vai fazer mais perguntas para mim, porque Deus tem sonhos para nós que são comuns, mas Deus também tem sonhos particulares para nós. E se você está pensando que eu estou imaginando assim que você vai ser presidente da República, não. Talvez a pergunta para Deus, de Deus para você seja: e sua mãe, você cuidou dela? Há pessoas, por exemplo, que dedicam a vida a cuidar de uma pessoa só, e não lhes sobra tempo, dinheiro, energia emocional, espiritual, para mais nada a não ser cuidar daquela pessoa. Susana Wesley, por exemplo, teve 19 filhos. Pensa você com 19 filhos. Pensa. Está reclamando dos 2 lá, a traquininha que tem na tua casa? Pensa, 19. 19. Mas você acha que Deus vai perguntar para Susana Wesley? Falei: escuta, minha senhora, só não evangelizou a China, não? Tinha 19 moleques lá em casa. Só que Susana Wesley teve um filho chamado John Wesley, que sacudiu a Inglaterra. E teve um filho chamado Charles Wesley, que compôs muitas músicas que você canta e não sabe que ele compôs. Qual foi a grande obra da vida de Susana Wesley? Ser mãe de 19 crianças. Então não estou dizendo para você se dedicar numa igreja, numa ONG, num projeto. Pode ser uma pessoa, pode ser uma família. Mas isso que você vai fazer, você tem que dizer assim: foi Deus que me deu isso aqui para fazer. Essa aqui é a minha tarefa sagrada. É o meu sagrado encargo. Eu faço isso aqui porque Deus me deu isso aqui para fazer. É isso aqui que me coloca de joelhos. É aqui onde eu canalizo a minha energia. É por isso aqui que eu me sacrifico. É para essa causa aqui que eu peço ajuda. Eu peço oferta, eu peço oração, eu peço cooperação. É para isso aqui. E eu tenho certeza que quando eu chegar lá no portão, que Deus vai fazer uma pergunta para mim, eu sei a pergunta que Ele vai fazer. E eu sei o que eu vou responder. Eu peço a Deus, por você e por mim, não apenas que a gente consiga discernir qual a pergunta que Deus vai fazer para nós, mas que a gente tenha como dar resposta para Deus e uma resposta que seja fiel. Que a gente diga assim para Deus: Deus, obrigado, Senhor, eu combati um bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé.
Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor me deu um propósito de vida e um projeto de vida. Valeu a pena. Como disse o apóstolo Paulo, em nada tenho a minha vida como preciosa. Minha vida não vale nada para mim, a menos que eu complete a minha carreira e cumpra o ministério que eu recebi do Senhor, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Deus, eu dediquei a minha vida a dar aula na 2ª série de uma escola pública na periferia de São Paulo. E o Senhor viu que todo dia eu me ajoelhei e eu orei por todos os meus alunos e eu me dei para eles. Porque eu entendi que foi ali que o Senhor me colocou. E foi esse o sagrado encargo. E eu te agradeço porque valeu a pena. Foi um bom combate, Senhor. Meninos do 2º ano, meninas do 2º ano, valeu a pena, Senhor. Hoje à tarde a gente estava reunido lá na sede nova e começamos a orar pelo espaço das crianças lá, e alguém estava orando pelas crianças, e aí veio no meu coração um desejo, um sonho que eu falei para Deus assim, falei, Deus, desse ministério infantil aí vão surgir muitos pastores, missionários. A vocação de ser pastor, vai ter muito menino que vai sair daí, vai ser engenheiro, advogado, médica, muita doutora, mas algumas meninas aí vão ser pastoras, e uns meninos aí vão ser pastores. E os meus olhos vão de ver meninos que vão se ajoelhar, eu vou pôr a mão na cabeça deles e eu vou abençoá-los para o ministério pastoral. Que sonho do seu coração, hein? Pelo amor de Deus. Deus que enche o nosso coração de sonhos e nos dê coragem para dar resposta a esses sonhos. Amém.